Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos cantar do começo? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Venho minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar isso de novo, vai. Vem, Senhor. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer para ele, vai. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, 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 estar ao teu lado, Senhor. Senhor, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Que esse seja o nosso desejo. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 8, as marcas do verdadeiro discipulado, ou as marcas do discipulado. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui hoje? Vamos ver se você passa na prova, então.
Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos ler todos juntos? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Senhor, nos abençoa, nos encoraja, nos transforma, nos consola, nos convence, nos constrange, nos confronta, nos impulsiona pelo poder da Tua palavra nessa hora. Nós nos submetemos ao Teu Espírito, que o Senhor venha falar, que não seja um homem, que não seja carne, mas o Teu Espírito, como desde o início desse culto, venha fluir na nossa vida e edificar a Tua igreja para a Tua honra, glória e louvor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar sentado novamente. Nós acabamos de ler as últimas palavras de Jesus, né? Um dos últimos discursos de Jesus. Desde João 13, o Senhor está encaminhando ali o seu discurso final, e logo depois ele vai ser preso, crucificado e morto. Então note comigo que antes de Jesus morrer, eu sempre lembro isso, ele vai traçar ali as palavras-chave, a mensagem-chave do seu evangelho. E um dos temas que ele vai tratar antes de partir é o discipulado. Qual é o tema? O discipulado. Eu amo essa igreja que vocês participam, assim, né? Que vocês são treinados a responder, né? Como disse um amigo pastor nosso. Quem estava ontem lá na Barra está entendendo o que eu estou falando. E você entende que Jesus ele valoriza o discipulado e ele veio chamar discípulos. Então, isso é muito importante porque desde Atos 11, nós somos conhecidos como cristãos. Quantos cristãos eu tenho aqui? Mas olha que curioso, essa palavra cristão é encontrada apenas 3 vezes na Bíblia. Atos 11, Atos 26 e 1 Pedro 4. Apenas 3 vezes. E existem mais de 200 menções da palavra discípulos na Bíblia. Então, hoje a gente só fala, a gente é cristão, a gente é cristão. Mas essa palavra na Bíblia só tem quantas vezes? 3. Ao passo que a palavra discípulos, como eram caracterizados os cristãos primitivos, aparece cerca de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Isso já tem que nos chamar alguma atenção, concorda comigo ou não? Porque só verdadeiramente é um cristão quem antes passa pelo discipulado de Jesus. Até porque vocês conhecem a definição de cristão? Cristão significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. E para que você seja um imitador, não um imitador como se fosse uma cópia paraguaia, com todo respeito quem vai lá, né, no Paraguai e compra as muambas e vende, problema zero, mas não se trata de uma pirataria. Essa cópia, esse discipulado, essa imitação de Cristo é uma questão de essência que é gerado dentro de nós, de modo que a gente passa a reproduzir tudo aquilo que Jesus é. Quantos estão entendendo até aí? Até aí? Então, cristãos significa pequenos cristos. E o que significa discípulos? Discípulos significa alunos, aprendizes, né? Porém, quando eu falo em aluno, não quero que você pense naquela visão escolar, porque o discípulo, apesar de ele ter esse sentido de aluno, de aprendiz, é diferente daquela visão escolar. Você, na época que estava na escola, não sei se você lembra, você só queria uma coisa como aluno, passar de ano. Verdade ou não, Vanessa? Fala para mim, a gente que estudou junto. Você só queria... Quantos? Fala aí, vamos confessar pecado. Olha lá. Eu só quero... Se eu vou aprender ou não, isso pouco importa. O que eu quero é... Professor, eu passei? Eu estou na média? Era assim ou não era? Normalmente é assim, um aluno ele só quer passar de ano. Ele não quer ficar para trás, mas o sentido do discipulado enquanto aluno, aprendiz, não é esse. É no sentido de você não apenas aprender um conteúdo, não apenas passar de ano, mas você conviver com o mestre e reproduzir
O ensino não apenas teórico, mas prático. Você ser um imitador, você ser alguém que prossegue no legado do seu mestre. Quantos estão entendendo até aí? Então, o discípulo, ele não está preocupado com aquilo que ele vai necessariamente ser no futuro, a sua autenticidade, a sua originalidade, coisas essas que o mundo tanto evoca e tanto valoriza. Todo mundo quer ser autêntico, todo mundo quer ser original. Falar que você é uma cópia de alguém, falar que você está imitando alguém, é quase uma ofensa, é ou não é? Porque todo mundo busca a sua originalidade, a sua autenticidade. Isso não é cristianismo. Cristianismo não trata da nossa autenticidade, trata de torná-los todos iguais, iguais ao Mestre, iguais ao Senhor, iguais a Cristo. Isso tem que ser tão forte em nós. As marcas de um verdadeiro discipulado precisam ser profundas dentro de nós, que todo mundo possa reconhecer aonde nós estivermos, independente da circunstância da nossa vida, a quem nós pertencemos. Eu quero perguntar: você pertence a Jesus? Eu vou perguntar a qual mestre, você me diz o nome dele. A qual mestre você, enquanto discípulo, pertence? Então, isso tem que ser provado da forma como nós vivemos. Porque tudo que um discípulo tem que fazer é copiar o seu mestre, é viver como seu mestre. As marcas do discipulado que nós vamos falar até o final dessa tarde, elas são tão profundas em nós, que até quando a gente está passando por um momento de vale, de aparente dispersão, elas estão tão enraizadas, estão tão seladas em nós, que a gente não consegue desconectar delas. Por exemplo, Pedro. Vocês lembram que Pedro negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. E uma dessas vezes, a mulher disse assim para ela: você é um deles. Por que não? Não sou. E Pedro está falando: eu nunca andei com esse homem, eu não conheço esse homem. A mulher fala: não, você se veste como ele, você fala como ele, você se comporta como ele. Note, Pedro estava com a sua boca negando a Jesus, mas a sua vida era um testemunho autêntico. Você é um discípulo de Cristo. Quem é um discípulo de Cristo não tem como negar. Onde quer que você esteja, você tem a marca de Cristo. Isso me chama a atenção, porque alguns querem fazer o caminho inverso. Querem com a sua boca falar: eu sou de Jesus. Mas aí você olha para a vida, neca tipitibiriba, diria meu pai. Nadinha. Não tem nada de Jesus. Ele afirma com os lábios algo que ele não tem com a vida. Ao passo que Pedro, mesmo se desviando naquela hora, mesmo no ato de desvio, mesmo num ambiente esquisito e estranho, numa estação deformada em que ele estava, não tinha como. A sua boca estava falando: eu não conheço Jesus, mas a sua vida era um selo de autenticidade de discipulado, porque as marcas do discipulado de Cristo estavam entranhadas nele. E é isso que eu quero tratar aqui. Porque eu quero lembrar, irmãos, que quem passa por um discipulado, quem passa pelo discipulado de Jesus, jamais consegue ser a mesma pessoa. Eu estou pregando para crentes regenerados aqui hoje, nessa manhã. Você lembra de como você era? Você pode hoje, de repente, falar assim: pastor, eu ainda não sou a pessoa que eu deveria ser. Isso é uma verdade, é ou não é? Mas você também deve lembrar: eu não sou mais a pessoa a quem eu era. Aleluia. As marcas do discipulado de Cristo estão fazendo efeito na minha vida. Em Lucas 6, Jesus vai perguntar: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Talvez hoje Jesus perguntaria assim: por que vocês se autodenominam cristãos, se vocês nem se parecem comigo? Porque se cristão significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo, por que você se intitula cristão se você não se parece comigo? Porque você frequenta uma igreja? Porque você tem a carteirinha de membro da Nova Vida do Porto da Pedra, escrito lá Pastor Érico? Isso são selos de autenticidade. Isso pode te dar muitos benefícios,
mas certamente não é a marca identitária de um verdadeiro discípulo, de um cristão. O alvo do discipulado é ser igual ao seu mestre. Somos discípulos de Cristo à medida que a nossa vida se parece mais e mais com Jesus. E hoje o meu objetivo é esse: colocar um espelho à nossa frente e você fazer aquela oração: espelho, espelho meu. Existe, não, mas só que você não vai falar, existe alguém mais lindo do que eu. Você vai falar: espelho, espelho meu. Esse é o nosso espelho. Eu estou parecendo cada vez mais com o meu mestre. Quando você se olha no espelho, que reflexo você vê? Ainda de um homem ímpio, com as marcas da Babilônia, com as marcas do Egito, ou você vê as marcas da cruz, as marcas de Jesus regenerando a sua vida? Mateus capítulo 10, versículo 24, aqui começa, vai dizer assim, Jesus vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Uau! Essa é a busca de Jesus. Jesus disse: eu sou mestre, vocês me chamam de mestre e fazem bem, mas agora o que eu quero é que vocês imitem as obras que eu faço e sejam a pessoa que eu sou para vocês. O que um discípulo tem que ser, não apenas estar matriculado na escola do mestre, na igreja, ouvindo um bom sermão, não no caso quando eu prego, mas quando outros pregam, cantando as mesmas músicas sobre mim. Não, eu quero que você reproduza o meu caráter e viva a minha vida prática como eu vivi. Essa é a essência do discipulado. Um discípulo tem que ser igual ao seu mestre, e aquele que se chama servo de Deus tem que reproduzir as marcas do seu Senhor. Mas como vamos imitar se nós não o conhecemos? Então eu queria aqui apresentar pelo menos 3 facetas da infinitude do nosso mestre. Mateus 11, versículo 28 e 29. Olha como que Jesus vai se apresentar aos seus discípulos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tem alguém cansado aí? Essa palavra é para você então, irmão. Tem alguém sobrecarregado? Essa palavra é para você. Então vamos lá, vamos ler todos juntos? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, para a alma de vocês. Eu quero aqui apresentar, destacar 3 virtudes do nosso mestre. Primeiro, o caráter, volta no versículo 28, por favor, Carol. O caráter inclusivo do nosso mestre. Diga, o caráter inclusivo do nosso mestre. Hoje a sociedade fala muito sobre inclusão, sim ou não? Tudo é inclusão. Mas se tem alguém que lá atrás já pregava e estabeleceu essa doutrina, esse pensamento, é o nosso mestre. Não existe ninguém mais inclusivista, digamos assim, do que Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos. Todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Por conseguinte, um discípulo também não deveria fazer. Jesus, ele recebe a todos, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas fortinhas, pessoas magrinhas, pessoas de cor diferente, pessoas de raças diferentes, pessoas de culturas diferentes, pessoas de níveis culturais e intelectuais diferentes. Jesus recebia e andava com todos. Então aqui já tem uma faceta.
já tem um caráter, uma virtude do nosso mestre. Jesus, ele recebe todos, ele anda com todos, ele ama a todos, ele instrui a todos. Jesus não é seletivo. Por consequência, um discípulo de Cristo também não deveria ser. Você conhece pessoas seletivas? Só andam com determinadas pessoas, com outras não. É a síndrome do Kiko. Venha, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe, gentalha. Como eu assistia a isso. Né? Não se misture também. Não quer se misturar com a gentalha, porque ele se julga superior. Ora, quem existiu nessa vida, e existe nessa vida, mais superior do que Jesus? Quem pode se comparar a Jesus em sabedoria, em grandeza, em poder, em recursos, do que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória? Pois Ele, grande, se fez pequeno. Ele, Rei, se fez servo. Ele, nobre, andou com os plebeus, com aqueles que eram desprezados. E nós, como que nós devemos reproduzir essas marcas do discipulado de Jesus em nós? Sendo pessoas que recebem a todos, que inclui a todos. Vinde a mim, todos. Posso ouvir um amém? Faz sentido ou não, irmãos? Todos. Segundo, ele disse: aprendam de mim, venham a mim, versículo 29, e aprendam de mim. Então, vamos lá, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Diga, aprendam de mim. O que Jesus está falando? Eu sou o modelo referencial. E Ele está nos ensinando algo. Se você quer ser meu discípulo, você precisa ter um coração ensinável. Diga, coração ensinável. Porque hoje a gente está vendo muitas bocas, muitos lábios que querem ensinar, mas não tendo a humildade no coração para antes aprender. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar. O que Jesus não está atrás de lábios que ensinam, antes Ele está em busca de corações ensináveis. Essa é uma marca de um discípulo. Aprendam de mim. É lógico que depois a gente vai reproduzir, vai ensinar, mas antes nós temos que ter essa humildade. A gente tem que aprender com Jesus, imitar os seus feitos. Na escola, lembrando, existiam matérias que você falava assim: gente, para que eu estou aprendendo isso? Sim ou não? A gente tinha várias matérias e falava assim: cara, não é possível. Aonde que eu vou usar isso na minha vida? Quantos? Aí você ficava assim. Mas, era ou não era? Mas na aula com Jesus, no discipulado de Jesus, não tem matéria optativa nem eletiva. Todas são obrigatórias, não há desperdício. Tudo aquilo que Jesus ensina tem um efeito prático na nossa vida. Então você pode olhar para Jesus, porque Jesus, Ele nos ensinou em todas as situações como nós devemos proceder. Há um livro best-seller, que foi inclusive título de um filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quantos já leram, viram ou sabem que existe? E ele fala disso, né? Em cada situação da vida, como que Jesus se comportaria? E a gente retruca um pouco isso, a gente refuta, porque eu não preciso necessariamente deduzir como que Jesus faria, porque Jesus já fez, porque Jesus já indicou qual é o caminho. Eu não preciso, diante de um dilema, diante de uma encruzilhada da vida, falar: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele assinaria ou não esse contrato? Ele casaria ou não com essa pessoa? Não, Jesus já mostrou o caminho de como proceder. Diante dessa tentação, aceita a proposta ou não? Perdoo ou não perdoo? Faço ou não faço? Não, é só você conhecer a conduta de Jesus. Você tem os princípios gerais para que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Por isso que o chamado de Deus é: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque Jesus, ele não é um mestre apenas teórico. Você
teve, ao longo da sua vida, vários professores que eles iam para o quadro, para a lousa, e ensinavam uma matéria só, não era isso? Isso é um professor, mas o verdadeiro caráter do mestre não é apenas ensinar um conteúdo, é o relacionamento da vida. A gente aprende na prática. Jesus ensina a teoria e Jesus ensina na prática. Por exemplo, perdão. Certa vez, estava lá na aula, Pedro perguntou, professor, Pedro é aquele aluno chato que toda hora levanta o dedo. Você conheceu algum aluno chato? Eu era um aluno chato que ficava levantando o dedo, Vanessa? Não, né? Obrigado. Que as crianças lá ficam me zoando, falando que eu sou assim. E aí Pedro, professor, mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão? Até 7 vezes, tá bom? Todo bobo. Aí o mestre falou, olha, Pedro, ele largou o piloto, né? Jesus, com toda aquela paciência, falou assim, não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Lucas ainda vai falar assim, e vou te dizer mais, se um teu irmão vacilar com você tantas vezes num dia, e tantas vezes arrependido vier falar assim, irmão, me perdoa, você tem que perdoar. Aí Pedrinho coçou a cabeça, falou assim, Senhor, aumenta-me a fé. Olha que coisa linda. E aí, só que Jesus não ensina apenas no quadro, Jesus vai ensinar com a vida. Pedro viu, Jesus estava lá na cruz, no meio daquela violência toda, e ele falou assim, Pai, perdoa cada um deles, eles não sabem o que fazem. Depois que Jesus ressuscitou, o próprio Pedro vai receber na prática a aula do perdão. Ele que havia negado Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Jesus vai até ele e fala, Pedro, está tranquilo, vai e apacenta as minhas ovelhas, eu te perdoo, o mesmo Senhor que te chamou, permanece te chamando, te vocacionando, seja como eu, viva o perdão. Olha que coisa maravilhosa, o mestre nos ensina sobre o perdão, e ele foi a prática do perdão, sim ou não? Ele disse, eu sou manso e humilde de coração, e ele como mestre, o que ele vai fazer antes de entregar a sua vida? Vai lavar os pés dos discípulos, um trabalho que o menor escravo de uma casa fazia com o seu senhor. O que o mestre está nos ensinando? Eu sei o conceito, mas eu vivo a prática. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é a terceira virtude, manso e humilde. Jesus, ele não é aquele professor zangado. Você já teve o professor zangado na época da escola? Aquele professor que tirava medo, aquele tirano, aquele que dizia que ia te reprovar, e você só de vê-lo entrar na sala, quando ele falava assim, semana que vem tem prova, você, meu Deus, você desesperava, porque ele causava medo. Jesus falou assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitos outros querem ostentar uma aspereza grande para dizerem que eles são grandes coisas. Eu não estou preocupado com isso. Eu sou manso e humilde. Vocês podem andar comigo. Eu estou interessado em aperfeiçoar vocês. Eu estou preocupado em transformar vocês. Eu não quero apenas despejar uma matéria, eu não quero a minha fama. Eu vim aqui para salvar a humanidade, para redimir a humanidade, para restaurar a vida do homem. Glórias a Deus. Então a gente pode aprender dele. Por quê? Porque ele é manso, ele é humilde. Se um discípulo deve ser igual ao seu mestre, eu pergunto, como está o seu nível de mansidão? Pausa dramática. Porque se tem gente que está rindo de nervoso. Vou nem falar que a irmã Rosana e a irmã Carol ali. A irmã Flávia também, peguei. E se tem uma coisa que a vida está corrida e está tensa, está ou não está? E existem muitas situações que nos levam a esse lugar de ira, de discórdia, de intensidade das nossas tensões emocionais. Sim ou não, minha psicóloga? Abençoado. Não a minha ainda diretamente, né, mas da igreja aí, da nossa irmã Vanessa. A gente percebe isso, que as pessoas estão cada vez mais tensas. E Jesus está falando assim, quer viver apartado dessa tensão?
aprendam de mim. Porque se teve alguém que viveu tensão, aflição, angústia, foi quem? Injustiça, opressão, foi Jesus. E Ele nos ensinou o caminho. Aprendam de mim. Vocês vão viver uma paz que excede todo o entendimento. Eu vou deixar com vocês a minha alegria, não alegria como o mundo a dá, alegria que é ausência de problema, não, vocês vão aprender a ter paz e alegria no meio da crise, no meio da batalha, porque eu sou o mestre de vocês. Manso e humilde de coração. É nesse sentido, irmãos, que o discipulado ele vai desfigurar a gente. Porque tudo que a gente quer, às vezes, quando a gente entra numa escola, é ser aperfeiçoado na nossa mentoria, na nossa performance. Mas o discipulado ele tem um objetivo diferente. Ele quer que você pense, sinta, fale e viva como Jesus. Diga comigo, pensar como Jesus, sentir como Jesus. Eu não ouvi, sentir como Jesus, falar como Jesus, viver como Jesus. Ele não está preocupado com a sua identidade própria, a sua autenticidade. Bacana isso. Você ainda permanece sendo um indivíduo, mas Deus não está preocupado com a sua individualidade. Deus está preocupado com a sua imagem e semelhança ao Criador. E nesse sentido, o discipulado de Cristo começa a nos desfigurar de nós mesmos, para depois nos transformar à imagem dele. Quantos querem parecer com Jesus? É isso. Então, aqui eu quero tratar quais são as 5 marcas, então, do verdadeiro discípulo. Quantas marcas, irmãos? 5 marcas. Primeira delas, permanecer na palavra. Diga para mim. João capítulo 8, versículo 31. Olha o que Jesus vai dizer. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Alguém aqui que crê em Jesus? Então olha o que Jesus está dizendo para nós. Leia comigo, vai. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. De novo, vai. Se vocês... Essa é a marca de um discípulo. Não é apenas ouvir a palavra, é permanecer. Deixar que a palavra amolde a sua forma de viver. Um crente, ele é moldado pela palavra de Deus. Para isso nós devemos permanecer na forma, permanecer na palavra. Se um crente ele não permanece na palavra, ele se torna alguém que apenas mudou de religião. Mas o cristianismo não muda a vida dele. Por isso eu não me apego tanto aos números do censo do IBGE. Glorifico a Deus, porque de alguma certa maneira o evangelho está sendo pregado, está crescendo no nosso país. Mas a gente percebe ainda uma defasagem dos números, da quantidade com a qualidade. Que cristãos estamos formando? Que discípulos? Essas igrejas estão se enchendo de quê? De pessoas que vêm, cantam, oram, ouvem o sermão de um pastor e quando chega lá fora, continuam suas vidas dos mesmos jeitos, da mesma forma. Isso não é o cristianismo. Não é alguém bater na tua porta lá, eu vim aqui fazer o censo do IBGE, qual é a sua religião? Eu sou cristão, ok. Evangélico, ok. De qual igreja? Nova Vida do Porto da Pedra. Pastor Érico, conheço. Não é ser um cristão nominal. Não é estar aqui de aparência. É ser um crente em essência. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. E para isso nós temos que permanecer na palavra. Não é sentar no banco de uma igreja. É ter a vida no altar. E então estar no banco da igreja. Entende, irmãos?
Diga comigo, permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Hoje a gente está com um problema de permanência. As pessoas começam e não terminam. As pessoas iniciam projetos e não concluem. Temos um nível de desistência na vida como um todo muito alto. As pessoas estão com pouca resiliência, pouco senso de perseverança, de permanência. E esse não é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele tal qual Paulo nos ensinou. Olha, Timóteo, está acabando. Eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. E guardei a fé. Eu permaneci. Do início que eu me converti, até o fim, até a minha morte. Permaneça também na palavra. Essa é a marca de um discípulo. Segundo, amar como Jesus. Diga para mim. Vocês estão amando pouco, vai lá. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Olha o que Jesus vai dizer. Eu lhes dou um novo mandamento. O que Jesus vai dar? Opa, quantos querem saber o novo mandamento? Então vamos lá, muito bom. Olha o que Jesus vai dizer. Leia comigo, vai. Assim como, vai, eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Mais uma vez. Assim como eu os amei, vocês... Versículo 35. Leia comigo. Nisto todos conhecerão que vocês são... Leia. Se tiverem amor uns pelos outros. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Amar ao próximo é um mandamento novo? Não. Isso já está há muito tempo, desde a época que meu pai tinha cabelo e cabelo preto. Castanho, né? Castanho, estava lá. Muito tempo. Está desde a época da lei, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus vai falar assim, ei, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Eu não quero apenas que vocês amem o próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que tem até dificuldade de se amar. Você acredita nisso? Tem gente que tem um nível, um senso de amor, às vezes por si mesmo, baixo. E vai reproduzir um nível de amor ao próximo, tal qual ele ama a si mesmo, não se cuida, ele não está nem aí para ele mesmo, ele já perdeu o senso de valor, de dignidade, então ele vai reproduzir isso no outro. Fala, isso não é cristianismo, mas Jesus vai falar assim, eu quero que você ame o seu irmão como eu amo vocês. Aí lascou. Porque amar na nossa medida já é um desafio, é ou não é? Amar o outro já é um desafio, é ou não é? Porque as pessoas são difíceis. Tem pessoa difícil aí? Obrigado pela sinceridade, irmão. Quem não levantou a mão é facinho, né? Só que não. As pessoas são difíceis, nós somos difíceis, as circunstâncias são difíceis. E o que vence e rompe todas essas barreiras? É o amor. O verdadeiro amor. Só que um homem manchado pelo pecado não consegue amar. Essa vai ser uma das marcas do homem ímpio dos últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de quase todos. Que é o que tem acontecido, tanta violência, tanta maldade, tanto egoísmo, os homens vivendo só para si mesmos. Aí Jesus está falando assim, eu quero que vocês amem como eu amei. Deus nos amou, sim ou não? O versículo mais conhecido da história da igreja, João 3,16. Não coloca não, Carol, segura aí. João 3,16, falem para mim, vai. Uau, que coisa linda! A igreja toda sabe de cor, porque Deus amou o mundo, amou a gente de tal maneira que deu o seu Filho. Que coisa linda! Agora, falem para mim de cor, 1 João 3,16.
Dá para ouvir uma mosca aqui, assim, ó, um mosquitinho. A gente sabe João 3,16, mas o mesmo João, o evangelista, 3,16, que diz que Deus nos amou, que deu o seu Filho por nós. Ele também escreveu a primeira carta, João 3,16. Coloca, Carol, para mim. Nisso conhecemos o amor. Agora leia forte comigo, vai. Que Cristo deu a sua vida por nós, vai. É forte, né, irmão? A gente conhece o amor de Deus por nós, mas agora o mundo tem que conhecer o nosso amor pelos irmãos. É nisso que o mundo vai saber que nós somos discípulos. Não é só pela beleza do templo. Sim ou não? Isso é legal. Não é só pela qualidade do nosso louvor, da nossa pregação, do nosso culto. Não são pelas programações e conferências e acampes, encontros de casais que a gente venha fazer. Isso é bom, mas não é a marca identitária da igreja. A marca identitária do discipulado é o amor. Nisso conhecerão o mundo que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor. Porque cultuar, qualquer um pode cultuar. O mundo cultua os seus deuses, cantam para os seus deuses, trazem oferendas aos seus deuses. A liturgia do culto não prova o seu cristianismo. O seu cristianismo tem que ser prático. O que a gente faz aqui tem que ser uma extensão daquilo que nos tornamos lá fora, como Jesus. Posso ouvir um amém? Então, qual é a segunda marca do verdadeiro discípulo? O amor. Amar como Jesus. Vocês vão decorar agora 1 João 3,16? Amém? Todo mundo agora vai saber João 3,16, mas também vai saber 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não se trata de viver para nós, isso é egocentrismo. Quem vive, quem aceita Cristo e é um discípulo de Cristo, ele diz até como Paulo, não sou eu mais quem vive. E o viver que vivo agora na carne, vivo pela fé, amando ao próximo, entregando a minha vida pelo próximo, um propósito maior do que nós mesmos. Posso ouvir um amém? Terceira marca, prontidão para a renúncia. Diga para mim. Lucas 14, versículo 25, vai dizer assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse, eu vou repetir, volta para mim. Grandes o que, irmãos? Aonde Jesus estava, a multidão, grandes multidões afluíam atrás de Jesus. Jesus deve ter ficado muito feliz. Aí ele olhou assim para trás e falou assim, olha o que Jesus falou, versículo 26. Gente, que legal, essa turma toda aqui no culto. Estou muito feliz, gente, vocês aqui atrás de mim. Estou feliz a beça, muito bom, muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Foi isso que Jesus falou? Oi? Não, olha o que ele falou. Primeiro ele deve ter feito uma pausa dramática. Olhou para a multidão. Não mexeu o óculos, né? Porque ele enxergava perfeitamente. Deve ter feito assim com o dedinho. E falou assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama, entendeu, pai? Entendeu? Porque eu sou assim. Não ama mais o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou os seus irmãos, ou as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, diga para mim. Diga, não pode ser. Não pode ser. Note esse termo, toda hora Jesus vai falar, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pode estar no meio da multidão, mas não é meu discípulo. Multidão é uma coisa, discípulo é outra. Frequentar a igreja é uma coisa, ser crente de verdade é outra.
Quem tem ouvidos? Versículo 33, pula para o 33, Carol, por favor. Ele vai dizer assim: assim, pois, aí ele olha para a multidão e fala assim: qualquer um de vocês, e deve ter olhado até para os 12, qualquer um de vocês, leia comigo, vai, que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí eu imagino, ele dá as costas e continua indo. Aí eu te pergunto, se você estivesse no meio dessa grande multidão, você continuaria seguindo? Porque essa mesma pergunta Jesus está fazendo para nós agora, hoje. As mesmas exigências permanecem hoje. Eu sempre falo que existem os 4 estágios do discipulado. Vinde a mim, todos. Tem alguma exigência? Não, só está cansado e sobrecarregado. Você quer ir até Jesus? Vem. Vem, Jesus te aceita, Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te sara, Jesus te cura, Jesus te restaura. Só vi. Agora, uma coisa é você ir até Jesus, outra coisa é você seguir a Jesus. Quem quer vir após mim, tem que se negar. Tem que tomar a sua cruz, negar o eu mesmo, o seu próprio ego, as suas próprias paixões e vontade. Venha. Depois vai ter o terceiro que a gente já vai falar. Agora, ide por mim e pregai esse evangelho a toda criatura. Aí depois a trombeta vai soar. Ele vai vir. Ele vai dizer assim: agora, vinde de novo, benditos do meu Pai, para o reino dos céus que está preparado para vocês desde a eternidade. Mas a gente tem que entender isso. A gente vem como está, mas não permanece como chegamos. Nós não podemos permanecer como chegamos. A gente chega todo destruído, todo lamaçado, todo cheio de marcas, amém? Mas agora a gente tem que ser marcado por Ele, a gente tem que ser lavado por Ele, a gente tem que ser purificado por Ele, a gente tem que expressar Ele, é tudo sobre Ele. Isso é Evangelho. É colocar Jesus como a primazia, é colocar Jesus como centro da sua vida e expressar Jesus em tudo que é e tudo que faz. Eu posso ouvir um amém? Quero lembrar isso, essas 3 ênfases que Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Jesus não está preocupado com grandes multidões, Ele está preocupado com o efeito do discipulado dele na sua vida. Posso ouvir um amém? Essa é a prova de fogo da nossa vida. 4ª marca, já estou terminando. Frutos, diga. Frutos. João 15, versículo 8, que foi o texto base que nós lemos. Nisto é glorificado o meu Pai. Leia para mim, vai. Que vocês deem, faz assim comigo, vai. Muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Quando a gente prega em João 15, a gente fala muito bem disso aqui, então eu vou pular. Deus não está só preocupado com os resultados, né? A performance da sua vida. Não, fruto fala da natureza, né? Vai dizer lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se a gente demonstrar esse fruto do Espírito, esse fruto de Cristo, nós estamos glorificando a Deus. Às vezes a gente acha que Deus é glorificado só por aquilo que a gente faz, mas antes Deus é glorificado por aquilo que a gente é. A gente tem mania de querer mensurar as coisas que a gente faz são mensuráveis, mas o que a gente é, a gente não consegue medir, isso a gente tem dificuldade, mas Deus tem a sua balança fiel. E o que Ele quer é que, diante daquilo que a gente faz, a gente possa mostrar a natureza daquilo que a gente é em Cristo Jesus. Então, fruto, ele fala da semente pelo qual ele foi gerado. Tem alguém aqui que foi gerado pela palavra de Deus?
Foi essa semente que mudou a sua vida? Foi essa semente que entrou no seu coração? Então o fruto que você tem que dar é de acordo com a palavra, é com a natureza de Cristo, ser como Cristo. O fruto ele não tem como expressar uma outra natureza, como disse Tiago, você não pode colher figos, de videiras, você não pode colher uva da figueira. Por quê? Porque cada fruto corresponde à sua árvore raiz, à sua semente. Se você é cristão, você vai viver como um cristão. Agora, se você é um ímpio que frequenta uma igreja, você vai cantar uma música gospel, vai ouvir uma pregação evangélica, mas vai continuar sendo ímpio. Não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você seja convertido, formado como discípulo de Cristo, que essa palavra alcance você. Quem entende isso, diga amém. E a quinta e última marca de um verdadeiro discípulo. Alguém lembra da primeira? Tá bom, depois eu recapitulo. Permanecer na palavra, muito bom. Anotou? Muito bom, então fala aí, carinho. Permanecer na palavra, amar como Jesus, prontidão para a renúncia, frutos, e agora a quinta, anota aí. Geradores de novos discípulos. Mateus 28, versículos 18 até 20. Vai tirar 10 na prova, cara. Escrevendo a matéria toda. Olha o que Jesus diz. Jesus aproximando-se. Olha, e aqui são as últimas palavras mesmo, segundo o relato de Mateus. Jesus está subindo aos céus e ele fala assim, olha, toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Você pode dar glórias a Deus por conta disso. Você serve ao Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra. Tudo está sob o domínio e o governo do nome de Jesus. Diante disso, porque às vezes a gente pensa só nessa autoridade, para quê? Para repreender demônios, sim ou não? Para curar enfermos. A gente fica dentro dos sinais que são importantes, dentro das obras. Mas olha o contexto que Jesus vai falar, ó, gente, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Por conta disso, versículo 29, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E é nesse contexto que ele vai falar, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Debaixo dessa autoridade, nós temos uma responsabilidade. Diga isso comigo. Debaixo da autoridade, eu tenho uma responsabilidade. Gerar novos discípulos. Você tem essa incumbência. Isso não é só de um pastor, evangelista ou um missionário. Todos nós somos evangelistas. Nossa igreja não deve ser só uma igreja evangélica, deve ser também uma igreja evangelista. Uma igreja que é evangélica é essencialmente evangelista. Não existe evangelho sem aplicações práticas. Esse é o desejo de Jesus. Que com os nossos frutos, com a nossa proclamação, com o nosso amor, com nossa permanência na palavra, nós venhamos a gerar novos discípulos. Essa é a marca de um discípulo. Ele não pode olhar para o mundo e apenas manear a cabeça. Nós temos uma responsabilidade, ser sal e luz. Nós temos que conquistar almas para o reino. Nós temos uma responsabilidade de povoar o céu. Nós temos o poder dos poderes disponível para nós, irmãos. É o Evangelho de Cristo Jesus. O que vai transformar os homens não é uma nova porta de emprego, não é uma cura, não é um tratamento do câncer. Essas coisas são paliativas. O que o homem precisa é ser salvo da morte, do mundo, do inferno. E isso só o Evangelho de Jesus pode oferecer. Glórias a Deus. Então eu quero perguntar, cadê os discípulos? Porque hoje parece que a igreja está mais preocupada com o que o Evangelho pode fazer por mim. Quem está sofrendo sou eu. Quem precisa sou eu. Só que eu quero te dizer, eu sei que você está sofrendo, Jesus cuida de você, mas tem milhares sofrendo perto de você. Seja um instrumento de cura.
Enquanto você cuida dos outros, Deus está cuidando de você. Enquanto você consola outros, o Espírito Santo está consolando você. Um discípulo de Cristo não vive mais para si mesmo. Ele é marcado pelo amor, ele é marcado pela palavra, ele é marcado pelo caráter de Cristo e ele anseia reproduzir a Cristo. O maior, entre aspas, orgulho de um discípulo de Cristo é quando ele passa por alguém e alguém não fala assim o quanto ele é bonito, ou o quanto ele é inteligente, ou o quanto ele é bem-sucedido. É quando alguém olha para ele e fala assim: eu vejo Jesus em você. Esse é o maior elogio que um discípulo pode ter. Ele alcançou a plenitude daquilo que ele deveria alcançar, ser igual a Jesus e espalhar a fragrância, o cheiro, a elegância, a gentileza, a mansidão, a humildade, o amor de Jesus a esse mundo. Esse mundo carece de uma igreja não formada por religiosos, não formada por cristãos nesse sentido apenas, nominais. Mas esse mundo, esse nosso Brasil, essa nossa comunidade, essa nossa cidade, precisa de uma igreja formada por discípulos, que reverberam os ensinos e a prática de viver de Jesus. Se você quer viver assim a cada dia, então se coloque de pé, por favor. Ah, cadê os músicos, gente? Eu não chamei os músicos, não? Vamos. Às vezes eu termino de pregar uma mensagem como essa, aí tem gente que fala assim: pastor, estou saindo todo lanhado. Não venho mais assim, não. E quando for assim, você avisa antes. Mas são essas palavras de confronto que tem que trazer para nós reflexão. A nossa preocupação aqui não é apenas de encher a igreja. O pastor gosta de igreja cheia. Mas a gente quer essa igreja no céu, salva, redimida. Por isso a gente não abre mão de pregar o verdadeiro evangelho. Encher a igreja é fácil, é só a gente reproduzir os métodos que dão sucesso e dar o que as pessoas querem. Mas a gente precisa, enquanto pastor, dar aquilo que a ovelha precisa. Você que é pai e mãe, você entende. Se deixar, seu filho só come biscoito recheado. É ou não é? Mas você tem que dar arroz, feijão, legumes, salada. E ele faz careta, e você fala assim: menino, come tudo. Se não comer, não tem sobremesa. E assim, o Evangelho de Jesus, ele traz consolo, ele traz alegria, ele traz encorajamento. Tem um Evangelho de vitória também, de triunfo, de conquista. Mas isso nada vai ser verdade se antes nós não formos transformados. Qualquer conquista que você possa ter nesse mundo se perde se você não for conquistado por Jesus. Amém ou não amém? Ser discípulo é a essência do cristianismo. Não é pertencer a uma igreja apenas, é ser igreja. Não é vir a um culto apenas, é ter uma vida de culto diante dele. É disso que a gente está falando, irmãos. Então, no espelho da palavra, fala: Jesus, me transforma hoje. Me converte de verdade. Esses dias veio uma irmã tão assim, quebrantada, e falando assim: pastor, ora por mim. Por quê? Eu acho que eu falei isso aqui esses dias. Porque eu descobri hoje que eu preciso me converter. Eu até rejeitei, falando: que isso, irmão? A irmã é uma crente, não sei o quê. E eu acho que eu não consegui entender o nível de quebrantamento que ela estava. Porque às vezes a gente fica tanto tempo na igreja, a gente se acha crente porque a gente melhorou. E o Evangelho não vem apenas para nos melhorar, vem para nos transformar. É regeneração. Não quer dizer que a gente se torna perfeito. A gente está nesse caminho da perfeição. Mas a gente é um novo homem. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Aonde? Aqui dentro.